Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Vamos começar as notícias pela pandemia do novo coronavírus. Os números estão cada dia mais alarmantes. O Brasil tem mais de 341 mil mortes por Covid, com 3.733 registradas nas últimas 24 horas. O país contabilizou 3.197.000 casos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. É o terceiro pior dia até aqui em mortes provocados pela doença. E a região de Ribeirão Preto ultrapassa os 100 mil casos confirmados de Covid-19. Os 26 municípios que compõem a 13ª Direção Regional de Saúde somam 117.583 casos e 2.763 mortes pela doença. Revide. Vamos falar sobre a abertura de novos leitos que aconteceu esta semana na cidade. O Hospital das Clínicas abriu mais 34 leitos de Covid-19. Em nota emitida pelo HC e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, as instituições ressaltaram o momento crítico que a saúde atravessa com o agravamento da pandemia e com a reengenharia das estruturas e contratação de pessoal. O HC abriu mais 10 leitos de UTI e 24 de enfermaria. Com isso, o hospital passará a ofertar 82 leitos de terapia intensiva e 56 de enfermaria. O Hospital Ribeirânia também conseguiu aumentar mais 6 leitos da UTI para Covid. Murilo, nós sabemos que isso não resolve o problema, porque aumentar leitos significa precisar de um número grande de profissionais. Não é só colocar uma cama a mais. Como você analisa essa questão do aumento de leitos versus contenção da disseminação do vírus? O pessoal dos hospitais, inclusive, já tinha dito que não iria conseguir aumentar mais os leitos de UTI. No fim, eles acabam dando mais um jeito aí, fazendo uma reengenharia, modificando alas e abrindo novos leitos. O que se discute no momento, é a eficácia do combate ao coronavírus, com as medidas de isolamento. Há quem defenda que a gente precisa ter regras ainda um pouco mais rigorosas e que a população leve isso um pouco mais a sério para que a gente, de fato, tenha uma redução significativa. Agora vamos falar sobre a vacinação em Ribeirão. A boa notícia é que na próxima semana, os idosos de 65 até 67 anos começarão a ser imunizados em todo o estado de São Paulo. O objetivo é iniciar a vacinação das 350 mil pessoas de 67 anos na quarta-feira, dia 14, e após o dia 21, outras 760 mil pessoas entre 65 a 66 anos poderão receber a primeira dose da vacina. Segundo os dados do vacinômetro, já foram aplicadas 119.164 doses em Ribeirão Preto, sendo 84.941 a primeira dose e 34.223 da segunda dose. E o Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu que Ribeirão Preto continue com o agendamento da vacinação em idosos. A decisão foi tomada pelo desembargador Evaristo dos Santos, considerando o agendamento necessário para manter a organização da vacinação. O prefeito Duarte Nogueira assegurou que quem não se cadastrar para se vacinar também será atendido, mas que entraria em uma fila de exceções. Segundo o prefeito, o ideal é realizar o agendamento para receber a dose do imunizante. A Secretaria da Saúde já está vacinando as pessoas que perderam o agendamento. Quando chegam nos postos de saúde, todos são vacinados. Ainda segundo o prefeito, deixar de fazer o agendamento é virar tudo que foi construído e organizado e que está dando certo de ponta cabeça. Em março, o juiz Paulo César Gentili havia concedido uma liminar autorizando a vacinação dos idosos sem que tivessem a necessidade de agendar. Dessa forma, o agendamento não seria suspenso, mas estaria sendo exigido que a vacina fosse aplicada nos moradores que não realizaram cadastro. Outro grupo que conseguiu se vacinar foram os profissionais da segurança pública. A previsão é que sejam imunizados contra a Covid-19 2.700 profissionais das forças de segurança da cidade. Iniciada na terça-feira, dia 6, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais das forças de segurança de Ribeirão Preto permanece até
até nesta quarta-feira, dia 7, na sede da Polícia Militar, na Pascoal INEC. Está prevista a vacinação de 2.700 profissionais. Revide. E vamos voltar a falar de Serrana, que nesta quarta-feira começou a etapa final de vacinação da segunda dose no último grupo de moradores, o Grupo Azul. A vacinação em massa em Serrana, o Projeto S do Instituto Butantan, está na reta final com 18.535 moradores já vacinados com as 2 doses da Coronavac. O município vem apresentando queda nos casos e nas mortes relacionadas à Covid-19. A cidade está em primeiro lugar no ranking de vacinação em todo o estado de São Paulo. Na segunda-feira, o prefeito Leonardo Capitelli, do MDB, afirmou que na última semana na cidade não apresentava nenhum paciente entubado, nem na unidade de pronto atendimento, a UPA, e nem na Santa Casa de Serrana. Segundo estimativa da Vigilância Epidemiológica Municipal, a média diária de pacientes nas unidades de atendimento de saúde caiu 55% nos últimos 10 dias. Em comparação com os boletins epidemiológicos da semana anterior, houve também queda de 50% no número de mortes da cidade. Apesar dos indicadores promissores, a pandemia segue em alta na região e o Instituto Butantan alerta que a imunização com a Coronavac só atinge o resultado esperado 2 semanas após a aplicação da segunda dose. Mesmo com 66% da população imunizada com ambas as doses entre fevereiro e março em Serrana, os casos positivos para a Covid-19 subiram 35%, enquanto as mortes pela doença foram de 2 para 20 no mesmo período. Murilo, e essa semana a Câmara dos Deputados aprovou a compra de vacinas pela iniciativa privada. E em Ribeirão, o prefeito Duarte Nogueira aprovou uma verba de 25 milhões para a compra de vacinas pelo município. O que te parece essas iniciativas? Se o governo federal não consegue comprar vacinas, será que governos municipais e iniciativa privada vão conseguir? Esse é mais um reflexo da crise, né? Existem 2 argumentos muito fortes aí a favor de cada uma das medidas. Quem defende, né, a compra por outros órgãos acredita que é mais uma forma de ajudar e a obter vacinas de uma forma mais rápida. Por outro lado, quem é contra essa medida argumenta que isso seria um fura-fila institucionalizado, né? Porque as pessoas que teriam mais dinheiro acabariam sendo vacinadas primeiro. Os países mais desenvolvidos não adotaram essa tática aí que foi aprovada no Brasil, né? Em países como a Inglaterra, por exemplo, a vacinação é toda controlada pelo governo. É comum ouvir as pessoas comentarem que parece que não existe outra doença na cidade, mas essa semana a Secretaria da Saúde voltou a falar dos casos de dengue em Ribeirão. Segundo o boletim epidemiológico da dengue, Ribeirão Preto teve 64 casos confirmados no período de janeiro até março deste ano. Ao total são 18 casos em janeiro, 20 em fevereiro e 26 em março. Nesse mesmo período no ano passado, o número registrado chegou a 14.672 pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e Zika vírus. Em abril de 2020, o número de casos foi de 1.865. Desde então, os casos de dengue em Ribeirão estão em queda. O secretário da Saúde, Sandro Scarpellini, faz o alerta para o risco dentro das casas. 80% dos casos estão nas casas das pessoas e, por isso, a conscientização da população é fundamental. Cada morador deve cuidar do seu quintal, eliminando focos de água parada para que o mosquito não se desenvolva. Nenhuma morte pela doença entre os moradores de Ribeirão Preto foi confirmada neste ano. Em 2020, foram 10 casos. Desde o início do ano, a Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, já recolheu 46 toneladas de lixo e materiais que servem de criadouro para o Aedes aegypti. Revide. E no Palácio Rio Branco teve também uma dança das cadeiras. O superintendente do DAERP, Afonso Reis Duarte, assumiu a Secretaria da Fazenda de Ribeirão. Demerval Prado Júnior deixou o cargo de secretário da Fazenda na Prefeitura de Ribeirão Preto após 3 meses por motivos pessoais. Ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2021, substituindo Manuel de Jesus Gonçalves. Afonso Reis Duarte é economista e já comandou a Fazenda durante os anos de 2005 e 2008 no governo de Welson Gasparini. Atualmente, ele também ocupa a presidência do Diretório Municipal do PSDB. Para preencher a vaga deixada no DAERP, o prefeito Duarte Nogueira convocou o ex-superintendente da Transerp, Antônio Carlos de Oliveira Júnior. Pós-graduado em Gestão Pública e Local das Cidades, além da Transerp, foi responsável pela área regional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, da Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo, CODASP, e do Centro de Engenharia do Ministério Público de São Paulo. Agora vamos ouvir o nosso repórter de política, Paula Polini,
Apolinário para nos contar as novidades na política. Oi, Bel. Oi, Murilo. Bem, nessa semana, a Prefeitura apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2022. O documento traça as metas fiscais para o próximo exercício e leva em consideração a situação econômica atual do município. O orçamento previsto será de 3,6 bilhões de reais, um aumento de 3,9% em relação ao valor aprovado para 2021. Vale ressaltar que, segundo projeção do Boletim Focus, a inflação em 2021 será de 4,8%, sendo que a meta prevista pelo Banco Central é de 3,7%, ou seja, corre o risco do orçamento municipal não cobrir nem a inflação. Segundo o ex-secretário da Fazenda, Demerval Prado Júnior, estabelecer a meta fiscal para 2021 foi um desafio para a Prefeitura, tendo em vista o cenário de crise que o município e todo o país atravessam. O projeto ainda pode receber emendas e sugestões da população até esta sexta-feira, 9 de abril, pelo seguinte e-mail: planejamento.fazenda@ribeirãopreto, sem o tio, .sp.gov.br. Após isso, o projeto seguirá para a Câmara Municipal e nos últimos anos os vereadores têm enviado emendas na casa das centenas, porém têm recebido negativa na maioria delas. Como sempre, vamos acompanhar o caso nas próximas semanas e traremos novidades. Por hoje é isso, até semana que vem. Revide. Pesquisadoras da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da USP buscam pais para serem voluntários em uma pesquisa sobre o impacto da privação do ambiente escolar no desenvolvimento de crianças em idade pré-escolar na pandemia. A primeira etapa consiste no preenchimento de um questionário online de pais e profissionais, e a segunda etapa envolve a colaboração em um novo questionário com duração estimada de 20 minutos. O estudo é realizado pela aluna do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Gabriela Gomes Prado de Almeida, sob orientação da professora colaboradora Tatiane Martins Jorges, ambas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Vamos ouvir com a Raíssa Schaeffer, editora do portal, o que ela conversou com a Gabriela sobre esse assunto. Oi, Murilo. Essa pesquisa entrou agora na segunda etapa, em que os pais podem responder aos questionamentos sobre o desenvolvimento dos filhos nesse período de isolamento social. A professora responsável pelo estudo, a Tatiane Martins, detalhou esse processo pra gente. Vamos ouvi-la. Essa pesquisa ela tem por objetivo verificar os efeitos decorrentes da privação do espaço físico escolar no desenvolvimento infantil de crianças pré-escolares, então de 0 a 5 anos e 11 meses, na percepção dos pais. A investigação ela se baseia em 4 aspectos, como que se deu no ano de 2020 o desenvolvimento da cognição, que é a capacidade de perceber o mundo, raciocinar, mas também da linguagem, como que foi o processo da comunicação, compreensão e expressão, então, oral, e também social e afetivo. Para essa pesquisa, a gente elaborou um questionário de múltipla escolha. E esse questionário, para investigar esses 4 aspectos, foram analisados por um grupo de especialistas e também de pais que julgaram as questões para dizer se estavam repetitivas, se eram desnecessárias, se eram fundamentais para o estudo. Ao final, nós temos um questionário de 30 questões aproximadamente, que devem ser respondidos online, então precisa da internet para o acesso. Essas questões, elas não pedem que você se identifique, não precisa colocar nome, apenas a idade e de qual região que é. O questionário está dividido em 2 partes. O pai de criança de 0 a 2 anos e 11 meses respondem um questionário e pais de crianças de 3 a 6 anos respondem a outro questionário. Lá no revide.com.br a gente traz o link para essa nova etapa da pesquisa. É só acessar. Revide. E a Revide desta semana, que tem só a versão digital, a editora Marina Aranha vai falar sobre as principais matérias desta edição. Oi, Murilo. A Revide dessa semana traz na capa uma reportagem sobre as 2 vacinas contra a Covid-19 que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Uma pela startup Farmacor, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e outra pelo Instituto Butantan. Na entrevista da semana, o mestre e doutor em psicologia José Aparecido da Silva comenta o momento conturbado da educação no país. E tem muito mais: esporte, cultura, saúde. Lembrando que a revista dessa semana é somente em versão digital. Acesse revide.com.br ou procure por Revista Revide nas redes sociais. Revide.
Vamos ouvir da editora do portal Raíssa Scheffer quais foram as notícias mais lidas do portal esta semana. Oi, Bel. Olha, a geração de empregos e as oportunidades do mercado de trabalho foram os destaques do portal. Um levantamento do Ministério da Economia, o CAGED, mostrou que Ribeirão Preto é a 7ª cidade do estado de São Paulo que mais contrata. Entre as demissões e as admissões, o município gerou 1.646 vagas só no mês de fevereiro. Esse é o 8º mês seguido que o saldo é positivo no mercado de trabalho. Nesse ano, já são 2.814 vagas com carteira assinada criadas aqui na cidade, principalmente pelo setor de serviços, que gerou 1.310 vagas. Em seguida, vem a construção civil, a indústria, o comércio e a agropecuária. Em todo o Brasil, Ribeirão Preto está na 31ª colocação na geração de empregos. E lá no portal Revide, a gente traz todos esses números e também as oportunidades para quem está procurando um emprego. Olha só, os postos de atendimento ao trabalhador não estão funcionando para receber o público presencialmente por conta da fase emergencial aqui no estado, mas é possível se cadastrar online e se candidatar a uma das vagas abertas. Lá na seção de empregos do portal, a gente traz todas as informações e as atualizações dessas vagas na região. Revide. Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir aos nossos ouvintes? Murilo, eu tô de volta com as dicas culturais para este final de semana. Um filme que tem prendido a atenção de muita gente é Fuja, produção da Netflix com Sarah Paulson. Depois de anos vivendo isolada e sob cuidados médicos, desejando liberdade, Chloe começa a desconfiar que sua mãe está escondendo um segredo sinistro, suspense, mistério e terror para aumentar a adrenalina do fim de semana. E para quem prefere algo real, o maior roubo de arte de todos os tempos é uma minissérie documental, também da Netflix, que conta uma história de 1990, quando 2 homens disfarçados entraram em um museu em Boston e roubaram uma imensa fortuna em obras de arte. Até hoje, o crime não foi resolvido. E já na literatura, a dica é O Projeto Decamerão, 29 histórias da pandemia, uma coletânea de contos originais encomendados pelo The New York Times para grandes nomes da literatura contemporânea e publicados online durante o período de isolamento mundial em 2020. Entre os autores, Margaret Atwood, Mia Couto e Julian Fuchs. Por hoje é isso, Murilo. Até a semana que vem. Revide. E sobre a fase emergencial, que vai até o dia 11, foi anunciada nesta sexta-feira pelo vice-governador Rodrigo Garcia que todo o estado de São Paulo voltará para a fase vermelha até o dia 18 de abril. As novas regras do Plano São Paulo serão válidas a partir de segunda-feira, dia 12. Apesar do avanço de fase, ficam mantidos a proibição de cultos religiosos presenciais, a recomendação de trabalho à distância e o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Nessa fase, fica permitida a reabertura das lojas de material de construção, a retomada de eventos esportivos como o Campeonato Paulista, a retirada de pedidos de comida diretamente nos restaurantes e os shoppings podem fazer delivery, drive-thru e take-out, retirada em locais seguros que evitem aglomerações. De acordo com o vice-governador, as medidas de distanciamento trouxeram resultados positivos na contenção da pandemia. Revide. Vou me despedir hoje com um texto do sociólogo francês Edgar Morin, que acho que é muito apropriado para esse momento em que vivemos. O acontecimento inesperado provoca surpresa. A surpresa, se não a anestesiamos, o que é mais frequente, nos obriga a nos reinterrogar, a reexaminar nossa concepção, a reconhecer as revelações que o acontecimento traz, que eram invisíveis antes de sua emergência, a encarar a novidade que eventualmente ele poderia introduzir. É preciso estar aberto ao incerto, para o inesperado. É preciso ser sensível ao fraco, ao acontecimento que nos surpreende. É preciso estar pronto para repensar incansavelmente ao estado do mundo. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana por aqui e desejar um fim de semana em paz. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. O Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.